Oi pessoal, hoje vamos fazer a extração do DNA das células do morango. Por quê? Nós vamos começar a estudar a estrutura do DNA e nós sabemos que o DNA é a molécula química responsável pela transmissão das características hereditárias dos seres vivos. A molécula do DNA, ela está dentro do núcleo das células quando elas são eucariontes. Quando elas são procariontes, está espalhada no seu citoplasma. Para poder fazer esse experimento, a gente tem tudo em casa, a gente não precisa de nada especial. Nós vamos precisar de 50 ml de água, uma peneira, um saquinho plástico. Como eu não tenho a proveta, eu fui em uma loja que vende produtos de festa e peguei 2 tubetes, mas você poderia estar utilizando outro copo. Os 3 moranguinhos, uma colher, sal, detergente de preferência incolor, que é para, em contato com o morango que vai estar vermelhinho, ele evidenciar o DNA na hora que ele começar a precipitar. E álcool. Esse álcool, ele precisa ter pelo menos uma graduação de 70. Se você não encontrar esse álcool de 70, fica difícil de visualizar. E mesmo o álcool de graduação 70, eu aconselho deixar ele um pouquinho na geladeira e usar ele gelado. Esse que eu vou usar aqui, ele é 92,8, a graduação dele é 92,8. O que é isso? É 92,8 de álcool e o restante, até completar 100%, é água. Bom, como é que nós vamos fazer esse experimento? Primeiro, nós vamos pegar e tirar o cabinho do morango, vamos pegar o saquinho, colocar o morango dentro e vamos macerar. Bem, por que a gente vai fazer isso? Nós vamos quebrar o morango em pedaços menores, para que depois, quando eu vá fazer a minha substância extratora. Por que substância extratora? Eu não disse que a molécula de DNA, ela está dentro do núcleo das células? Então, para poder quebrar a parede celular, a membrana plasmática e a carioteca, eu preciso de uma substância que vai fazer essa quebra. No caso, essa substância vai ser o detergente, porque o detergente, ele vai quebrar essas membranas que tem constituição de fosfolipídio, que é um tipo de ácido graxo, um tipo de gordura, assim dizendo, né? Então, a gente vai macerar bastante, ó, com cuidado, é lógico, para não estourar o saquinho, mas vai macerar bastante. Ó, tá bem, ainda tá pedaçudo aqui um pouquinho, mas eu acho que o tanto que a gente já conseguiu tirar já é suficiente. Aqui. Tá aqui o meu morango amassadinho. Agora eu vou fazer a minha substância extratora. Então, no copo, para a substância ela ter um equilíbrio, eu vou colocar os 50 ml de água. Aí eu vou colocar uma colher generosa, uma colher de sopa generosa, sal. Vou colocar uma colher de detergente.
vou mexer. O sal vai criar uma condição osmótica que não é favorável à membrana da célula. Isso faz com que ela quebre, que ela lise. O detergente, ele vai atuar então sobre os fosfolipídios. Essa é a nossa chamada substância extratora. Ok. Evitei fazer bolhas aqui, né? Agora eu vou colocar essa substância extratora em contato com as células. Aqui. Vou aguardar um pouquinho, vou aguardar alguns minutinhos, até que aconteça o quê? Até que essa substância extratora, ela possa atuar sobre as membranas das células. Ah, por que você está mexendo o saquinho? Por que você está colocando a mão nele? Para aumentar o contato da substância extratora com as células. Depois, então, de ter deixado pelo menos uns 10 minutinhos o morango esmagadinho na substância extratora, agora a gente vai passar esse líquido pela peneira, para que os pedaços, né, aqueles pedaços maiores, eles não saiam aqui. Dentro desse, entre aspas, suco vermelho, vai estar moléculas de DNA soltas, prontas para serem captadas. Isso que vocês ouviram foi um gato desavisado e muito xereta. Ok, só um pouco de baguncinha, pouca coisa. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar então o tubete, vou colocar o tubete, vou colocar um pouquinho em cada um. Precisa fazer 2? Não, não tem necessidade. Acontece que geralmente eu faço 2 para o caso de, vai que um não dá certo, né? A gente tem o outro como recurso. Agora eu vou utilizar o álcool. E na hora de utilizar o álcool, a gente precisa tomar cuidado pelo seguinte: ele tem que ser acrescentado bem devagar. A densidade dos filamentos de DNA, elas são diferentes da densidade do álcool. Então, conforme eu for colocando o álcool aqui, ele vai jogar as moléculas de DNA para cima, que vão aparecer como se fosse uma pequena nuvenzinha de algodão. Então, vamos lá, devagar. Se você tiver dificuldade nessa parte, pode utilizar alguma coisa que tenha um bico menor, um conta-gotas, alguma coisa assim. Precisa colocar um monte de álcool? Não, um pouquinho. E aqui a gente já consegue visualizar, o DNA, aqui ó, como se fosse essa nuvenzinha de algodão. Isso aqui é o DNA do morango. Pegar o cabinho do pincel para tentar pegar ele aqui, pescar ele aqui, ó. Aqui tá o DNA das células de morango. Ok, pessoal? Beleza?